Eu vou conversar agora com Adriana Ferreira. Adriana, ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, é mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especializada em coach. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Ai, com essas notícias aí, estamos caminhando, né? Eu vou te falar, o Brasil tá incrível, viu? Cada dia é uma bomba, explode um assunto, explode outro e está deixando a gente preocupado, viu? Exatamente. E o empresário, Antônio, que tem que pensar a longo prazo, eu acho que hoje ele fica um pouco temeroso com todo esse cenário, né? Muito temeroso. Doutora Adriana, nós, como sempre a gente fala, nós estamos batendo numa tecla já há muito tempo, que é para ver se todo mundo acorda, todo mundo enxerga a tal sucessão familiar. E isso é para você que tem propriedade rural, é para você que tem uma loja, para você que tem uma indústria. É sucessão. Como é que vai ficar depois que você passar para o outro lado? Quer dizer, você vai resolver o problema agora, ou vai começar deixar... a resolver, ou vai deixar para a família resolver? Porque se você for para o outro lado sem avisar, vai ter uma confusão violenta na sua família. Quem é que vai ficar com isso, com aquilo outro? Então, doutora Adriana, a senhora preparou um material hoje que é chamado de 3 esferas da sucessão, né? Exatamente. O que é isso? Olha, são aspectos que na sucessão devem ser observados. E, Antônio, você falou uma coisa muito interessante, que não importa se é uma loja, se é uma fazenda, uma empresa, e não importa se você é micro, pequeno, médio, grande, o processo sucessório vai acontecer. E se você organizar, como você mesmo fala, é o ideal. Começa, por exemplo, por essas 3 esferas, tangível, estruturas e intangível. São esferas, o núcleo dela é o intangível, que é aquilo que você não consegue perceber, né? A olhos vistos. Então, e esse núcleo, por isso que ele está ali branquinho, ele é um núcleo importantíssimo para a família, porque ele trata das emoções. As estruturas são sistemas familiares, os sistemas de gestão. E olha só, uma pequena empresa, uma microempresa, você tem um sistema de gestão, sim. Você sabe onde você compra, como você trata esses fornecedores. Pode ser uma mercearia que vende para o agronegócio, para o produtor rural. Ele tem um sistema de gestão e isso precisa estar organizado. Como que ele organiza? Através de planejamento. Não vamos falar em planejamento estratégico, porque fica parecendo que isso é para os grandes, mas um plano de ação. Em geral, o que nós estamos vendo, que alguns processos sucessórios, eles acontecem repentinamente, com a morte do sucedido. E isso complica para o sucessor, principalmente porque o sucessor, quando fala da esfera tangível, ele tem uma outra visão de empresa, que não é a visão do pai, que não é a visão do tio ou do irmão mais velho. Essa geração milênio, eles têm uma abordagem muito diferente do que é uma empresa. Eles querem propósito, eles não querem só lucro, eles querem sustentabilidade e outra, Antônio, eles querem qualidade de vida. Então, quando esse sucessor assume uma empresa, ele tem uma outra visão, que é a primeira esfera. Ele tem uma outra cultura, ele quer outras, ele tem outros valores e ele deseja outro tipo de vida. Esse é um dos principais pontos de conflito na sucessão. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos esmiuçar um pouquinho mais o que é tangível, intangível, estrutura, tá? Pode ser? Ok, pode ser. Então daqui a pouquinho a gente volta para terminar esse assunto. É um minuto só. De volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e agora nós vamos falar mais detalhadamente da estrutura familiar. O que é tangível, o que é intangível e o que é essa estrutura. Doutora Adriana, o que é algo tangível?
Olha só, essa esfera da tangibilidade é principalmente ligada à nova geração. Como a nova geração percebe o sistema de gestão da empresa? Como ela percebe que ela tem que gerir a empresa? Então, tem alguns símbolos, Antônio. Por exemplo, aplicativos, tecnologias são importantes para essa nova geração? São. Se essa nova geração não perceber na empresa familiar algo novo, uma inovação que ele possa criar uma correlação com o mundo dele, provavelmente ele não vai se interessar. Então, essa é a esfera tangível, é a percepção que o jovem tem em relação à empresa e à inovação. A segunda é de estrutura, que parece ser algo muito simples e não é. São os sistemas de gestão. E aí a gente tem um sistema de gestão que pode ser de governança corporativa, né? Que você pode implantar a governança da micro à grande empresa, e aí você consegue organizar. Você cria um código de conduta e um protocolo familiar. Isso para o jovem é importante. E para o sucedido também, ele vai deixar uma empresa totalmente organizada para o sucessor. Porque tem sucedido que precisa imaginar que ele prepara o caminho para o sucessor. Não é o sucessor quem faz o caminho, é o sucedido que deixa exatamente a trilha e aonde a empresa deve chegar. Outro aspecto é o intangível. E, Antônia, aí entra as brigas. Esse é o núcleo do planejamento sucessório, do processo sucessório, que é o nível do sentir e pensar. Em geral, as pessoas lidam muito bem com a implantação de um sistema de gestão, mas quando elas sentem... O intangível é o emburrecimento. Também. É o embirramento. Isso, o embirramento. É o embirramento, seria o intangível. Exato. Sabe? Que são a cultura, são os valores, mas é esse aspecto que você falou. O sucedido não sente a segurança para deixar o negócio, mas ele também não prepara o caminho para o sucessor. E ele não quer tirar, não quer sair da empresa. Sabe uma coisa que eu venho observando há muito tempo? É o seguinte, é muito comum hoje um filho, às vezes comentar com outras pessoas, não, se eu fosse meu pai, eu tocava a empresa assim, 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 assim. Porque é muito simples você falar quando você está da porta para fora da empresa, lá na calçada. Quando você entra da porta para dentro e você começa a sentir o que é tocar uma empresa, o que é tocar uma fazenda, meu amigo, aí o bicho pega. Aí você vai ver que a sua cabeça entra em parafuso. Então, antes de criticar, entra para dentro da empresa e dá uma analisada. É claro que você vai mudar alguma coisa. Mas não é toda a estrutura, não é toda né? a estrutura, porque o forte mesmo está pronto. E outra, Antônio, precisa construir uma ponte entre o sucedido e o sucessor. Né? Tem um know-how e uma expertise do sucedido que ela é essencial para a longevidade da empresa. Não adianta um aplicativo, um software de última geração num sistema que não vai funcionar. Se você não tiver boas relações, o aplicativo não resolve nada. Nada. Então, é preciso fazer a ponte entre aquilo que é a experiência do sucedido e a inovação do sucessor. E é bom também tomar muito cuidado, porque hoje você tem aplicativo, você entra lá no Google, na mamãe Google, entra em qualquer página aí, você encontra milhares de aplicativos. Não é isso que vai salvar a sua empresa não, hein? É isso aqui, ó. Exatamente. Certo? É esse aplicativo. É esse aplicativo que está aqui dentro. Doutor Adriano, foi boa essa conversa. Vamos continuar com ela na semana que vem, muito legal, tá? Agradeço a sua participação e até o próximo. Eu quem agradeço. Obrigada, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Você perde 100% dos tiros que não dá. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto.